Os efeitos que uma força causa em um corpo geralmente são de movimento, de aceleração. Mas também nós podemos usar forças para se equilibrar. Por exemplo, nós sabemos que esse piloto aqui sofre efeito da gravidade. Mas se eu tiver com a minha mão aqui, eu estou fazendo uma força nele para cima, que está anulando a força da gravidade. Ou seja, nem sempre uma força que a gente exerce vai fazer movimento. Nessa parede, por exemplo, aqui no quadro, se eu empurrar para cá, ele não vai se mexer. Porque ao mesmo tempo que eu empurro, a parede retorna uma força. Newton, uns anos aí atrás, resolveu criar leis que regem as forças, que regem a física e a mecânica. E essas leis eu vou ensinar a vocês aqui agora. A primeira lei de Newton diz que aquele famoso, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O que isso significa? Significa que se eu deixar esse piloto aqui parado em cima da mesa, ele não vai se mexer, a não ser que alguém empurre, ou que a mesa quebre, ou que aconteça alguma coisa lá que tire ele do equilíbrio. E, ao mesmo tempo, se eu pegar uma cadeira e empurrar ela, se o chão não tivesse atrito nenhum, zero, ela ia sair se deslocando até o infinito. É o que acontece no espaço, né? Aqueles filmes de astronauta, aquelas bexigas que você pega e joga um negocinho assim para ele sair voando. É isso que acontece. Quando não tem nenhuma força agindo sobre aquele corpo, ele tende a permanecer no estado inicial, até que uma força apareça e mude esse estado inicial dele. A segunda lei é aquela formulazinha que a gente aprende no colégio, né? Que onde a gente tem que a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. O que significa isso? Que a força ela vai ser proporcional à aceleração. No caso, quando a gente está no carro, acelerando, pisa no acelerador e o carro começa a acelerar. Se a gente pisar mais fundo, o carro vai acelerar com mais força. Ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Lembrando que esses dois são grandezas vetoriais. A massa é uma grandeza escalar. A terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Quando esse piloto aqui está na minha mão, tem uma força da gravidade empurrando ele para baixo. Mas a minha mão não deixa ele cair no chão. E, então, a minha mão está exercendo uma força normal. Uma força que ela é perpendicular ao plano que a minha mão está exercendo aqui. É a força de reação. No caso, a mesma coisa quando eu tento empurrar esse quadro para lá. A parede que está atrás está segurando o quadro, ou seja, quando eu faço essa força aqui, a parede reage e faz uma força na mesma intensidade retornando para mim. E eu não consigo empurrar esse quadro para lá. Essa é a terceira lei de Newton. Outra característica também, lembrando da segunda lei de Newton, é quando nós temos um objeto sob efeito da gravidade. Temos aqui um blocozinho de massa M e ele está sob efeito da gravidade aqui. A gravidade exerce sobre esse bloco uma força chamada de força-peso. Nós vamos chamar de W devido à palavra peso em inglês, de weight. P geralmente é usado para pressão, então a gente coloca o W aqui para que não tenha nenhuma confusão aí entre eles. Então vamos adotar o W também para força-peso. Esse W também é uma grandeza vetorial e ele sempre vai apontar para baixo, vertical, sempre para baixo, certo? E esse W aqui tem a sua intensidade igual a massa vezes a gravidade. Nós vamos usar muito essa força daqui para calcular o equilíbrio de vários objetos. Outra força que a gente vai usar um bocado também é a força normal. Quando nós temos aqui, como eu falei, a força normal é a força de reação do solo contra a gravidade, que não deixa o objeto cair. Se nós tivermos aqui, então, um bloquinho com massa M, ele vai estar sujeito a essas duas forças. A força peso e a sua força normal, exercida pelo solo. E, para que o objeto esteja em equilíbrio, o W vai ter que ser igual a o N. Esse tem que ser igual a esse, em módulo. Lembrando, são grandezas vetoriais. O módulo deles tem que ser igual. Se nós formos levar ao pé da letra, o W vetorial vai ter que ser igual ao menos N vetorial. Lembrando que nesse caso, o N é sempre perpendicular ao solo, não é
vertical igual ao peso. Ou seja, se você tiver um plano inclinado, você vai ter aqui, o peso dele está puxando para baixo, para cá, no centro de massa. Aqui vai estar o peso. E a normal dele vai estar assim. É por isso que quando a gente coloca alguma coisa na ladeira, ele não fica parado como se estivesse no chão. Porque você, se for decompor essas forças, você vai ter uma força puxando para baixo. A força normal vai ter uma componente para cima e uma componente para cá, totalizando a normal aqui. Certo? No final você vai ter uma força que puxa ele para cá e empurra ele para o lado de cá. E ele vai se deslocar para lá. Ele não está em equilíbrio. Veja que não tem nenhuma força puxando para cá. A não ser que a gente puxe o freio de mão do carro, né? Ou que a gente segura aqui o bloco. Mas se a gente deixar o bichinho lá, sem atrito no chão, ele desliza. Quando tem atrito, aí sim, o atrito aqui puxa ele para cá. Aí se equilibra. Mas é isso que acontece. Por isso que as coisas deslizam ladeira abaixo.